O milionário chora ao saber que pequena mendiga salvou seu filho se afogando no lago. Era uma manhã nublada em São Paulo. A cidade pulsava, mas dentro da luxuosa mansão de Ricardo, o silêncio era ensurdecedor. Ele era um homem de sucesso, com dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa. Mas o preço da riqueza era a solidão. Enquanto observava pela janela, seus olhos perdidos na névoa da cidade, uma sensação de vazio tomava conta de seu peito. O único eco naquele espaço era o vazio de sua relação com o filho, Eduardo. Eles mal se falavam e a distância entre eles parecia estar crescendo a cada dia. Em um parque próximo, Eduardo, em um momento de desespero e angústia, tomou uma decisão trágica. Ele correu em direção ao lago, as águas turvas refletindo a sombra de seu coração partido. Quis se afogar em suas dores e não havia ninguém ao seu redor para salvá-lo. Mas neste mesmo momento, uma menina observava tudo de longe. Lúcia, uma pequena mendiga que vivia nas ruas, tinha um olhar penetrante, cheio de um misto de compaixão e coragem. Quando percebeu a cena, não hesitou. Com um grito estridente, correu em direção ao lago e mergulhou, sua pequena figura invadindo as águas geladas. Os olhos de Ricardo acompanharam em choque cada movimento. Ele não pôde acreditar que uma menina que ele sempre ignorou, alguém que deveria ser invisível em sua vida, estava ali, lutando para salvar seu filho. O resgate foi intenso. Lúcia puxou Eduardo para a margem, sua força e determinação contrastando com o tamanho diminuto de seu corpo. O garoto coube em seus braços, ofegante, mas vivo. Quando Ricardo se aproximou, a cena era quase surreal. O olhar grato de Eduardo, cheio de confusão, se encontrou com o de Lúcia. Ela estava molhada, respirando pesadamente, mas seu olhar era firme. Ali estavam dois mundos colidindo. O de um milionário que se sentia impotente e um anjo salvador que vivera na marginalidade. Chuvoso e dor mencionados em detalhes. Era tudo. A única questão era: quem realmente tinha sido salvo? Ricardo sentiu algo que há muito não sentia. Uma onda de emoção avassaladora. Ele se inclinou para Lúcia, movido, não apenas por gratidão, mas também por uma inquietante cura que começava a se formar. Como posso te ajudar? Ele perguntou, a voz tremendo. O olhar dela, ao mesmo tempo expressivo e receoso, fez com que ele percebesse a ironia de sua oferta. Ele estava tentando salvar a menina que, por algum motivo, havia salvado seu filho. Os dias que se seguiram foram de estranhamento. Ricardo ofereceu comida, roupas limpas, abrigo. Lúcia, desconfiada, hesitou em aceitar. Ela não conhecia aquele mundo, não se sentia digna, mas cada interação abria pequenas feridas em ambos. Lúcia falava em meio a sorrisos e lamúrias, sobre o abandono e a luta pela sobrevivência, enquanto Ricardo se via confrontado com seus próprios demônios, a culpa de não ter estado presente para Eduardo. Um misto de alívio e tensão pairava no ar. Ricardo começou a se questionar até onde estava disposto a ir para ajudar Lúcia, se essa ajuda não era apenas uma maneira de aliviar sua própria consciência. Enquanto isso, Lúcia, ao receber uma mensagem misteriosa em um pedaço de papel amassado, olhou para ele com um misto de pânico e determinação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia olhou para Ricardo, um misto de medo e determinação em seus olhos. A mensagem que recebera fazia seu coração disparar.
Ela não sabia se deveria mostrar, se ele entenderia. Mas algo dentro dela gritava que era hora de enfrentar os fantasmas do passado. Ela respirou fundo, estendeu o papel amassado e, com um tremor, falou: Ricardo, você precisa ver isso. Ele pegou o papel e, enquanto seus olhos percorriam as palavras, seu rosto se transformou em uma máscara de confusão e horror. O que estava escrito ali mudava tudo. O bilhete revelava que Lúcia não era apenas uma mendiga qualquer. Ela era recheada de segredos, e um deles balançou seu mundo. Você não sabe, mas eu sou a filha que você abandonou há anos. O silêncio foi desconcertante. O ar pareceu parar. Ricardo piscou, tentado a entender. Como isso era possível? A realidade que ele conhecia começou a desmoronar. Lúcia se tornou, de repente, mais do que uma heroína salvadora. Ela era ligada a ele por laços que ele nunca soubera que tinha rompido. Uma onda de sentimentos tomou conta dele. Lembranças escondidas em algum canto de sua mente começaram a ressurgir. Uma jovem mulher, grávida, desaparecida. Como uma sombra na sua vida, e o peso da escolha que fizera. A dor de perder um filho, mesmo antes de nascer, agora voltava como um grito ensurdecedor. Lúcia observou a transformação de seu rosto. O que antes era um olhar gentil, agora era tomado pela confusão, pelo choque. Ela nunca desejou trazer essa verdade à tona. Mas agora não havia como voltar atrás. Sem se conter, lágrimas queimaram seus olhos. Eu não escolhi isso. Eu fui deixada para trás. Ricardo. Ricardo se sentiu paralisado. Ele precisou de tempo para processar tudo. A raiva, a culpa, a tristeza, tudo se misturou em uma tempestade. Ele fechou os olhos, tentando bloquear a onda de emoções. Eduardo, de pé à margem, observava a Kena, sem saber o quão profundo era o impacto da revelação. Lúcia, isso não pode ser verdade. Ele finalmente sussurrou, quase sem acreditar. O pânico na voz dele somou-se ao clima tenso. Como você sabe? Quem te disse isso? Uma mulher me encontrou há alguns meses e ela me contou. Coisas que só você saberia, coisas da sua vida, ela respondeu. Cada palavra parecia pesada como chumbo. Ela era uma amiga da sua mãe e, por favor, não me condene por estar aqui. Só queria entender. O entorno parecia desaparecer. As árvores do parque balançavam, lentamente, sem um som. As pessoas caminhando. Mas nada disso importava mais. Ricardo estava perdendo o equilíbrio. Precisou se apoiar em uma árvore. E Eduardo, observando tudo, percebeu que a garota que salvara sua vida podia ser a peça que mudava tudo. Antes que pudesse dizer mais, um grito cortou o ar. Lúcia! Uma figura conhecida apareceu à distância, correndo em direção a eles. A cabeça de Ricardo girou ao reconhecer o homem que vinha em direção ao lago, e o coração de Lúcia parou. Era Miguel, o homem que tinha sido um protetor dela nas ruas, mas agora com uma expressão de fúria que parecia repleta de promessas perigosas. Vamos embora. Lúcia, você não deve estar com esses ricos, ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. Ricardo, perplexo, assistiu Miguel se aproximar, seus olhos cheios de ameaças. O ar ficou pesado, como se a tensão entre todos fosse palpável. Eduardo, em pé, aterrorizado, olhou para sua mãe e depois para o homem que, segundos antes, parecia abrindo seu coração. Quem é ele? Foi a única pergunta que conseguiu fazer, mas nem mesmo Lúcia sabia a resposta completa. E naquele momento, a história que apenas começara a se revelar recebia um novo giro ameaçador. Quais segredos ainda estavam por vir? Lúcia não poderia fugir de Miguel, e Ricardo agora sabia que ao tentar salvar sua família, poderia estar prestes a perder tudo novamente. Lúcia ficou paralisada, o olhar fixo em Miguel, que se aproximava com pressa. O coração dela disparava. O que ele queria? Por que estava ali?
Miguel sempre fora um protetor, mas aquele olhar cheio de fúria, fazia temer que algo ruim estava prestes a acontecer. Lúcia! Ele gritou nosamente, mais perto agora. Ricardo se movia lentamente, sentindo a tensão no ar. Eduardo, entre os dois mundos, olhava alternadamente, confuso e assustado. O que estava acontecendo? Era tudo tão surreal. O olhar impiedoso de Miguel se encontrou com o de Ricardo. Você acha que pode se livrar de tudo isso? Ela não pertence a você. A voz dele era como um trovão, ecoando na tranquilidade do parque. Lúcia começou a tremer, não apenas pelo medo, mas pela pressão da verdade prestes a se revelar. Você não conhece a história dela. Você não sabe o que ela passou. Ricardo se interveio, defensivo. A adrenalina pulsava em suas veias. E ele sentia a urgência de proteger Lúcia. Mas Miguel não parecia disposto a ouvir. Ele apontou o dedo acusador. Ela não precisa de você. Você nem sabe quem ela é. E foi nesse instante que a verdade explodiu como uma bomba. Miguel puxou algo do bolso. Um pequeno objeto reluzente que refletiu a luz nublada do céu. Naquele segundo, os olhos de todos se fixaram no que tinha em mãos. Era uma corrente de ouro, um pingente que balançava lentamente. Lúcia interrompeu a respiração. Uma parte de seu passado que ela nunca soubera que existia estava agora exposta. Você não pode fazer isso! Lúcia gritou, o pânico transparecendo em sua voz trêmula. Miguel, porém, já tinha os olhos fixos em Ricardo. Acha que a história dela é só sobre ela. Você não sabe a verdade. A verdade sobre você. Você só conhece mentiras, Rafael. A revelação cortou o ar como uma lâmina. Rafael? Lúcia repetiu. O choque estampado em seu rosto. Ricardo se sentiu desmoronar. Rafael era um nome que não ouviu há anos. Um nome que o ligava a lembranças que tentava esquecer. Ele olhou para Eduardo, para a expressão de confusão no rosto do filho. Em segundos, tudo naquele parque pareceu girar ao seu redor. A Lúcia é muito mais do que você imagina, meu amigo. Quando você decidiu deixar sua família em pedaços, ela pagou o preço. Miguel continuou, a voz intensa e cheia de raiva. As palavras cortavam como se fossem facas, e cada um ali sentiu a tensão aumentar. O olhar de Lúcia, que antes refletia esperança, agora estava cheio de dor e desespero. Ricardo ficou sem palavras. Rafael, ele nunca imaginou que seu passado pudesse voltar daquela forma. A verdade não apenas arruinava a imagem que ele tinha de Lúcia, mas desmantelava sua própria identidade. Eduardo, ainda em choque, deu um passo à frente. Pai, o que está acontecendo? A voz dele era pequena, perdida em meio à discussão que parecia não ter um fim. Eu não conheço essa história. Eu não sei do que vocês estão falando. Ricardo tentava recuperar o controle, mas a pressão era insuportável. Lúcia olhou para Miguel. A necessidade de sabê-lo tudo a consumia. Por que você sabe tanto, Miguel? O que mais você esconde? O medo a fazia se sentir vulnerável, mas uma pequena chama de coragem ainda queimava. No silêncio que se seguiu, onde até o vento parecia hesitar, Miguel se aproximou um pouco mais, porque eu conheço o verdadeiro Rafael, e sei que você está prestes a descobrir que o seu mundo não é o que você pensa que é. E assim, no clímax daquela tarde, uma nova camada de segredos se destravou. As verdades tão bem guardadas começam a se entrelaçar, e a linha entre salvador e vilão começou a se borrar. Lúcia sentiu a pressão em seu peito, as perguntas se acumulando. O que mais viriam à tona? E ao olhar para Ricardo, sentiu que o que estava por vir poderia mudar tudo, não apenas para eles, mas para todos ao seu redor. O silêncio que seguiu as palavras de Miguel foi ensurdecedor. Lúcia sentia o peso da verdade esmagar seu peito. O ar estava pesado, e ela se perguntava se seria capaz de suportar o que estava prestes a acontecer.
A expressão de Ricardo estava vacilando entre confusão e dor. Ele havia subestimado o que sua vida poderia esconder. Rafael? A voz de Lúcia era um sussurro, algo se quebrando dentro dela. Ricardo mal conseguia respirar. Cada sílaba do nome parecia tê-lo atravessado como uma faca. Ele nunca tinha pensado em si mesmo como Rafael, apenas como Ricardo. O milionário distante, o pai ausente. Mas agora, a verdade o confrontava, e ele se sentia nu diante daquela revelação. Miguel, percebendo a hesitação na expressão de Ricardo, se aproximou mais, como um predador se aproximando da presa. Ela é sua filha, uma parte de você que você abandonou. Você acha que pode simplesmente ignorar isso agora? No fundo, havia um fogo nas palavras de Miguel. Ele sabia o que era não ter um lar, e seu coração batia por Lúcia, que sempre parecia tão perdida. Mas o olhar dela agora estava fixo em Ricardo, uma mistura de esperança e desespero. Você me abandonou? As palavras foram como um grito. O olhar de Lúcia estava tão cheio de dor que poderia perfurar qualquer coração. Ricardo, por sua vez, olhava para Eduardo, que não fazia ideia do tsunami emocional que estava prestes a desabar sobre eles. Eduardo, ele queria explicar, mas as palavras falharam. O que poderia dizer para justificar anos de abandono? Então, como um raio e um céu nublado, a cena mudou. Um grito cortou o ar. Um pedaço de papel amarelado, voando com o vento, aterrissou aos pés de Lúcia. Ela se agachou, instintivamente, e o pegou. O que poderia ser uma mensagem simples, rapidamente se tornou um choque. Lúcia, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Eles a estão procurando. O mundo ao seu redor pareceu perder a cor. Ela olhou de novo para Miguel. O que acontece com a minha mãe? O que você sabe? Sua voz tremia, medo e determinação dançando em seus olhos. Miguel abriu a boca, mas o tempo parecia parar. Ele estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Ricardo, porém, já não suportava mais. Seu corpo estava em pé de guerra, e a adrenalina percorria suas veias. O que você quer dizer? Lúcia, quem são eles? Ele mal podia ouvir sua própria voz. Mas antes que Miguel pudesse responder, uma figura apareceu em seu campo de visão. Uma mulher, com uma expressão que misturava medo e alívio, correu em direção ao grupo. O olhar dela encontrou Lúcia, e uma onda de reconhecimento percorreu o ar. A multidão começou a murmurar, afastando-se. A tensão se espalhando como fogo em palha seca. Mãe? Lúcia balbuciou. Por um momento, uma faísca de reconhecimento iluminou seu olhar. A mulher parou, e era como se o tempo tivesse desacelerado. O mundo girava ao redor deles. Todos os olhares estavam fixos na nova chegada. Meu Deus, Lúcia! A mulher com lágrimas nos olhos parecia estar fora de si. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. E as palavras dela como um trovão, escalonando a intensidade da situação. Ricardo ficou chocado. Tudo o que conhecia estava desmoronando. E, de repente, essa mulher parecia ser a peça central de um quebra-cabeça que ele nunca entendeu. O que estava acontecendo? Seu passado e o presente colidiam como explosões em série, desmoronando. Seu mundo. E Lúcia, em um turbilhão de emoções, se viu na linha de frente de tudo aquilo. A raiva de Miguel, a dor de Lúcia e a confusão de Ricardo estavam se entrelaçando, criando uma nova narrativa. A mulher, agora mais próxima, olhava diretamente para ele. Ricardo, ou deve dizer Rafael, você não tem ideia do que fez. E assim, naquela confusão, a revelação mais devastadora estava prestes a vir à tona. Quem era aquela mulher? O que mais ela tinha a dizer? Lúcia sentiu seu coração disparar. Ela não podia ficar sem respostas por mais tempo. Mas o que mais se escondia nas sombras daquele parque? E quais segredos de sua história ainda permaneciam ocultos? O silêncio que seguiu
As palavras da mulher eram profundo e pesado. Lúcia mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu olhar passou de Miguel para a mulher, e o mundo à sua volta parecia distorcido. Tudo estava prestes a se descortinar. Você é a minha mãe? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, misturando incredulidade e esperança, como se um eco burilado estivesse aguardando para ser libertado. A mulher, com lágrimas escorrendo pela face, assentiu lentamente. Sim, Lúcia, sou eu. O impacto da revelação foi como um soco no estômago de todos. Ricardo, ou Rafael, como foi chamado, estava paralisado. A confusão nos olhos de Eduardo cresceu, enquanto a realidade se desmanchava à sua frente. Mãe? Ele olhou para Lúcia, e depois novamente para a mulher, a angústia preenchendo seu coração. Você estava perdida? Nunca quis te deixar. A mãe de Lúcia gritou, a dor na voz fazendo todos à sua volta estremecerem. Foi por causa de uma decisão horrenda, um erro que assombra meus dias. Aquelas pessoas, a voz dela falhou e um tremor percorreu seu corpo. Quem, mãe? Lúcia perguntou com fervor, cada palavra queimando como brasa. O passado que parecia distante, agora estava carcomendo seu presente. Miguel, ansioso, deu um passo à frente, seu olhar não deixando a mãe de Lúcia em paz. Quem são eles? Ele questionou, a raiva exasperando seu tom. Você não está segura. Lúcia, eles nunca pararão de procurá-la. Ricardo, ou Rafael. Ele ainda se esforçava para entender quem era. Ficou aturdido. A mulher diante deles tentava controlar a tempestade emocional, mas as verdades que cada um segurava estavam prestes a explodir em 1000 pedaços. Meu pai, ele nunca soube sobre mim. Lúcia brincava com a ideia de um passado que ela não sabia que queria. A sensação de ser parte de algo maior, de uma história. Antes que pudesse concluir, um barulho estrondoso cortou o ar, como um trovão em dia de sol. Um eco aterrorizante reverberou entre as árvores e corações, fazendo todos se virarem. Lúcia! Miguel gritou, o pânico estampado no rosto. Ele se lançou na direção dela, buscando protegê-la. Ricardo, ou Rafael, ficou imóvel, a cena se desenrolando diante de seus olhos em câmera lenta. O que diabos estava acontecendo? Do outro lado do parque, um homem apareceu, a arma ainda fumegante em suas mãos. Tinha a fúria de um demônio e a frieza de alguém que não se importava mais com as consequências. Ela é minha, ele gritou, a voz rasgada, repleta de frustração e desespero. Você nunca terá de volta. A adrenalina cresceu e todos pareciam congelados, o tempo estirando-se. Lúcia, percebendo o caos ao seu redor, tornou-se um farol de coragem. Mãe! Mãe! Gritou, uma súplica que atravessou a multidão, buscando por resposta, por segurança. Corra! A mãe de Lúcia gritou, o instinto materno jorrando à tona. Você deve ir agora. E as palavras ecoaram como um sininho de alarme, empurrando Lúcia a se afastar. Reconhecendo a urgência da situação, Ricardo levou Eduardo para longe, tentando protegê-lo do cenário que se desdobrava. Mas a mente dele estava girando, conectado pelas cordas do passado que ainda não compreendia. Qual era a verdadeira história? E quem era aquele homem que parecia ser um espectro do seu destino? Enquanto o caos tomava conta do parque, o eco do passado e o grito do presente se misturavam. O futuro se tornava nebuloso, na esperança de um novo começo. Mas quem sobreviveria a essa tempestade de segredos, mentiras e revelações? Lúcia olhou para sua mãe, a busca pela verdade queimando em seus olhos, disposta a descobrir até onde a história a levaria, sem saber que a verdadeira reviravolta estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. Lúcia olhou para a mulher que acabara de reconhecer como sua mãe,
e o desespero estava estampado em seu rosto. O que você quer dizer com que eles estão procurando por mim? O pânico fazia seu coração pulsar rápido, como se estivesse fugindo de um predador. Miguel, com um olhar fixo em Lúcia, percebeu que a verdade estava à beira de ser mais devastadora do que imaginava. Havia pessoas que não queriam que você soubesse quem realmente é, a mãe de Lúcia disse, os olhos cheios de lágrimas. Mas havia um tremor em sua voz. Antes que pudesse continuar, o tiro ecoou pelo parque, interrompendo o que poderia ter sido um momento de revelação. Como um relâmpago, todos se viraram para o homem armado, que se aproximava, com uma fúria que parecia incontrolável. Ela é minha! Ele gritou de novo, a voz cheia de desespero. O pânico se espalhou como fogo em um campo seco. Lúcia estava paralisada, e o pânico da sua mãe a tirou da realidade. Lúcia apenas conseguia pensar em correr, mas tinha receio de deixar sua mãe. Então, Miguel se pôs na frente dela, o corpo tenso e protetor. Você não vai machucar ela, ele gritou, os punhos cerrados, pronto para lutar. A multidão ao redor começou a murmurar, alguns gritando para que alguém chamasse a polícia. Fique longe dela. Miguel estava preparado para se lançar contra o homem, mas a expressão de Ricardo, ou Rafael, o fez hesitar. O que havia no olhar dele? Medo? Remorso? O homem armado mudou o foco, olhando diretamente para Ricardo. Você terá que lidar com as consequências. A raiva escorria das palavras dele. Uma segunda pessoa apareceu, surgindo das sombras. Era uma mulher que todos conheciam, uma figura imponente, com um olhar que podia causar calafrios. Frederica, a matriarca de uma das famílias mais poderosas de São Paulo, estava ali, olhando para eles como se estivesse em um desfile de horrores. Isso não era para ter saído do controle, Rafael, disse ela, com a frieza de quem tem segredos obscuros para proteger. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela tinha a ver com tudo aquilo? A ideia de que Frederica estava no centro deste turbilhão de eventos o fez tremer. O que você sabe sobre ela? Ele perguntou, a voz quase afogada pelo desespero. Uma vida não vivida tem um preço, querido, e você está prestes a pagá-lo. Frederica respondeu, seu olhar penetrante fixo em Lúcia. No fundo, Lúcia começava a compreender. Havia algo muito mais sombrio corsando em sua linhagem do que poderia imaginar. E, como se o tempo tivesse desacelerado, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Miguel empurrou Lúcia para trás, levantando os braços, prevenindo-a de se aproximar. Saia dela, Frederica. Ele não pode fazer isso. A urgência na sua voz conferia um peso às suas ações. Mas Lúcia sentia que a verdade estava a poucos passos de ser revelada. Frederica sorriu, um sorriso gelado, e disse, Lúcia querida, você não é apenas uma mendiga. Você é parte de algo muito maior, de um legado poderoso que está prestes a ser desvendado. O cabelo de Lúcia arrepiou. A melodia enganadora de suas palavras a fazia sentir-se perdida, como se estivesse deslizando para uma escuridão da qual talvez nunca pudesse sair. No entanto, o que ninguém esperava aconteceu. Uma terceira pessoa surgiu do meio da multidão, com um olhar familiar. Era a mulher que tinha se apresentado como mãe de Lúcia. Você não pode fazer isso, Frederica. Você não pode levar Lúcia de mim novamente. A mulher parecia fraca, mas determinada, desafiando a presença ameaçadora de Frederica. O choque tomou conta de todos. Como você se atreve a aparecer aqui, depois de anos sumida, pensando que poderia ficar longe de toda essa confusão? Frederica continuou, mas a luta estava evidente em seu olhar. Lúcia nasceu para governar, não para ficar vagando pelas ruas. Lúcia sentiu um gelado na espinha.
o que significava governar. Ela olhou para Miguel, então para Ricardo, que observava tudo sem saber o que pensar ou como agir. Mas dentro dela, um fio de determinação crescia. A batalha por sua vida estava apenas começando. E de algum modo, ela estava no centro de tudo. O que mais havia escondido de si mesma? Sem avisar, um novo tiro foi disparado, e o mundo pareceu desmoronar mais uma vez. Lúcia gritou, mas o eco do disparo a deixou sem voz. E todos à sua volta mal podiam entender como aquela história ainda era tão mais profunda e complicada do que poderiam imaginar. As verdades ainda estavam prestes a serem descobertas, e o que eles pensavam que sabiam poderia ser apenas a ponta de um iceberg de segredos e mentiras. O silêncio cortou o ar enquanto a mulher encarava Lúcia e o restante do grupo. A tensão era palpável e a confusão misturada ao medo tomava conta da cena. Lúcia queria entender tudo, mas a situação rapidamente se desenrolava em um pesadelo. O homem armado estava à beira de explodir. Ela não pode ficar com você!" gritou, o desespero dando um tom agudo à sua voz. "Saia do meu caminho!" Miguel se empurrou, tentando manter distância entre Lúcia e o perigo. "Ela não pertence a você!" A adrenalina corria em suas veias enquanto ele se posicionava como um escudo. "Eu já perdi uma vez", a mãe de Lúcia gritou, chorando. "E não vou deixar você levar ela de novo." Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o tiro ecoou mais uma vez, causando um frenesi. Lúcia, paralisada, não sabia se a berra da sua mãe ou o olhar desesperado de Miguel iria quebrar seu coração. E então, em um movimento súbito, o homem armado disparou contra o céu. "Basta!" A palavra ecoou, um comando aterrorizante. A cena ficou em câmera lenta. As pessoas ao redor congelaram. Algumas caindo ao chão, outras gritando em pânico. E nesse tumulto, a bomba caiu. O homem que havia disparado, em um ato insano, começou a se desmontar, retirando a máscara que cobria seu rosto. "Eu não posso mais!" ele gritou, revelando um semblante que Lúcia reconheceu imediatamente. Era um rosto bem conhecido, embora batido pelo tempo e pela dor. "Papai?" As palavras dela saíram como um sussurro. O choque a atingiu como um soco no estômago. Ele era o pai que ela nunca conhecera, o mesmo homem que sua mãe sempre mencionara em suas histórias, mas sobre o qual Lúcia sempre teve apenas displicência. O olhar de reconhecimento nos olhos dele era inegável. "Lúcia, eu fiz tudo isso por você!" Ele parecia quebrado, perdido. "Era para te proteger. Você não sabe o que eles vão fazer se souberem que você está aqui." E em meio à confusão, uma cadeira enferrujada veio voando, atingindo seu rosto. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados, enquanto todos ao redor estavam paralisados, sem saber como reagir. "Você não pode simplesmente aparecer agora, depois de anos!" A mãe de Lúcia exclamou, seu corpo tremendo de indignação. "Olhe o que você fez! Olhe para nós!" E ali estavam, todos entrelaçados em um nó de mentiras e revelações. Mas então, Frederica, que havia se mantido em segundo plano, deu um passo à frente. "Não pense que você pode vir aqui e desfazer tudo", ordenou, sua voz fria, quase cínica, como se estivesse esperando por esse momento. "Você não sabe as consequências de suas escolhas, Rafael." A raiva tomou conta daquele nome. "Rafael? É assim que você me chama agora?" O pai de Lúcia olhou para Frederica com desprezo. "Se há algo que eu sei, é que você fez da vida deles um pesadelo. E agora estamos todos aqui, com suas omissões explodindo na nossa cara." Lúcia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A realidade se desfazia em torno dela, como se a verdadeira imagem de sua vida estivesse sendo revelada em flashes rápidos. O homem que deveria protegê-la esteve escondido nas sombras durante anos, e agora, com um simples gesto, tudo desmoronava. Enquanto o caos aumentava,
Um eco de risos baixos começou a surgir do fundo da multidão. Uma figura se contorcendo na escuridão. Era uma mulher de cabelos desgrenhados, com um sorriso perturbador. "Ah, que família linda vocês têm!" ela provocou, seu olhar girando em torno deles. "Não é uma pena que tudo isso vai acabar em tragédia?" O coração de Lúcia disparou. A tensão estava no auge, e segredos mais sombrios ameaçavam emergir das sombras novamente. "Quem é você?" ela gritou, o medo começando a se misturar com uma necessidade desesperada de respostas. Essa mulher parecia saber mais do que todos ali juntos. Ao ouvir isso, Frederica se virou, com um olhar que poderia matar. "Silêncio, Monique. Você não deveria estar aqui." Mas a figura apenas riu, como se dançasse em cima do caos que criara. "Ah, mas é divertido. A verdade está aqui, bem na sua frente. E você não pode escapar dela." Nesse momento, o pânico estava se espalhando. Os segredos que Lúcia e sua mãe guardaram estavam à beira de uma revelação monumental. E a pergunta pairava no ar: qual seria o custo de descobrir toda a verdade? E mais importante, quem realmente era Lúcia no meio de tudo aquilo? O silêncio que se seguiu à frase de Monique cortou como uma faca. Lúcia ficou paralisada, o coração batendo forte, um medo agudo enraizado em seu peito. Quem era essa mulher? O que ela sabia? O olhar de Frederica endureceu, e a tensão no ar era insuportável. "Você não pode dizer isso! Você não sabe nada sobre o que aconteceu!" gritou Frederica, agora claramente em modo de defesa, como uma leoa protegendo sua cria. Monique riu, um som baixo e arrepiante. "Ah, mas eu sei sim. E é exatamente por isso que você deve temer mais do que imagina, minha cara." Antes que alguém pudesse reagir, o homem armado, que antes parecia tão decidido, balançou a cabeça. Ele olhou para Lúcia, a expressão dele mudando de raiva para confusão. "Quem é essa mulher? O que ela significa para você?" Seus olhos estavam brevemente turvados, como se a revelação das palavras de Monique o tivesse atingido de uma forma que nenhum tiro jamais poderia. "Eu sou a chave, querido," Monique exclamou, com um sorriso que não fazia bem a ninguém. "Seu passado, a verdade e todos os seus segredos estão entrelaçados, e você não pode escapar do que realmente é." Lúcia estava se sentindo completamente perdida. A confusão a envolvia como uma névoa densa. Ela olhou para sua mãe, depois para Miguel, depois para Ricardo. "Por favor, alguém me diga o que está acontecendo." Sua voz tremia, cheia de urgência. "Existem coisas que estão ocultas," a mãe de Lúcia disse, intitulando a situação, mas sem dar detalhes. O homem que diziam ser seu pai olhava os dois lados, a tensão crescendo. "Os mendigos são mais do que apenas o que você enxerga, Lúcia. Você está prestes a descobrir quem realmente faz parte dessa história." Monique sussurrou, como se estivesse adivinhando as dores do passado. Então, num movimento rápido, o homem que parecia estar lutando com sua própria sanidade disparou. A bala atingiu a árvore próxima, fazendo madeira escura se estilhaçar. O grito de Lúcia ecoou, um agudo e verdadeiro medo ultrapassando qualquer dor anterior. Dentro da confusão, um detalhe chamou a atenção de todos. O pingente que Monique segurava balançou, e Lúcia percebeu que tinha o mesmo formato de uma corrente que sua mãe usava. O mundo começou a embrecer, enquanto tudo se aprofundava nessa nova revelação. "Mãe, o que você esconde?" A mulher começou a chorar, a realidade caindo sobre ela como uma avalanche. Lúcia, sua própria história, cada palavra puxando mais para uma verdade que não compreendia. O que estava se desenrolando no parque parecia uma mistura de pesadelo e sonho. Fernando, o homem que antes estava armado, olhou para todos eles. "Você quer saber quem eu sou? Sou seu tio. A verdade é que nunca fugi, porque fui forçado a fazer escolhas,
Por causa de todos vocês. Ele gritou, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. As revelações começaram a explodir. Uma atrás da outra. O público ao redor continuava em choque. Algumas pessoas já haviam se afastado, mas outros ainda estavam ali, paralisados. Cada um tentava compreender o que estava acontecendo. Você é e que? Lúcia mal conseguia respirar, sua mente girando em um turbilhão. O que aquilo tudo significava? Ela sentia como se sua vida tivesse sido uma construção de mentiras em cima de mentiras, e agora estava se desmoronando diante de seus olhos. O que mais eles sabiam? Essa nova virada na história a atravessava de forma insuportável. Se isso é verdade, o que mais está escondido? A voz de Miguel cortou a tensão. Ele estava tão próximo, mas sua expressão mostrava que ele também estava lutando para compreender tudo, um aperto de dor em seu coração. Se você é o tio dela, o que mais você sabe sobre o que aconteceu? A pressão estava insuportável. O ambiente parecia pronto para explodir. Todos prestaram atenção a Fernando, cujos olhos agora se tornaram sombrios. Se eu contar a verdade, pode ser a última vez que estamos juntos. O passado é traiçoeiro, e vocês não sabem até onde tudo isso pode chegar. A tensão no ar era palpável. Lúcia olhou para a mulher que acabara de reconhecer como sua mãe, e o desespero estava estampado em seu rosto. O que você quer dizer com que eles estão procurando por mim? O pânico fazia seu coração pulsar rápido, como se estivesse fugindo de um predador. Miguel, com o olhar fixo em Lúcia, percebeu que a verdade estava à beira de ser mais devastadora do que imaginava. Havia pessoas que não queriam que você soubesse quem realmente é. A mãe de Lúcia, disse, os olhos cheios de lágrimas, mas havia um tremor em sua voz. Antes que pudesse continuar, o tiro ecoou pelo parque, interrompendo o que poderia ter sido um momento de revelação. Como um relâmpago, todos se viraram para o homem armado, que se aproximava com uma fúria que parecia incontrolável. Ela é minha! Ele gritou de novo, a voz cheia de desespero. O pânico se espalhou como fogo em um campo seco. Lúcia estava paralisada, e o pânico da sua mãe a tirou da realidade. Lúcia apenas conseguia pensar em correr, mas tinha receio de deixar sua mãe. Então, Miguel se pôs na frente dela, o corpo tenso e protetor. Você não vai machucar ela! Ele gritou, os punhos cerrados. Pronto para lutar. A multidão ao redor começou a murmurar, algumas caindo ao chão, outras gritando em pânico. Fique longe dela! Miguel estava preparado para se lançar contra o homem, mas a expressão de Ricardo, ou Rafael, o fez hesitar. O que havia no olhar dele? Medo? Remorso? O homem armado mudou o foco, olhando diretamente para Ricardo. Você terá que lidar com as consequências. A raiva escorria das palavras dele. Uma segunda pessoa apareceu, surgindo das sombras. Era uma mulher que todos conheciam, uma figura imponente, com um olhar que podia causar calafrios. Frederica, a matriarca de uma das famílias mais poderosas de São Paulo, estava ali, olhando para eles como se estivesse em um desfile de horrores. Isso não era para ter saído do controle, Rafael, disse ela com a frieza de quem tem segredos obscuros para proteger. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela tinha a ver com tudo aquilo? A ideia de que Frederica estava no centro deste turbilhão de eventos o fez tremer. O que você sabe sobre ela? Ele perguntou, a voz quase afogada pelo desespero. Uma vida não vivida tem um preço, querido. E você está prestes a pagá-lo. Frederica respondeu. Seu olhar penetrante fixo em Lúcia. No fundo, Lúcia começava a compreender. Havia algo muito mais sombrio corsando em sua linhagem do que poderia imaginar. E como se o tempo tivesse desacelerado, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Miguel empurrou Lúcia para trás, levantando os braços, prevenindo-a de se aproximar. Saia dela, Frederica. Ele não pode fazer isso. A urgência na sua voz conferia um peso às suas ações.
mas Lúcia sentia que a verdade estava a poucos passos de ser revelada. Frederica sorriu, um sorriso gelado, e disse: Lúcia querida, você não é apenas uma mendiga. Você é parte de algo muito maior, de um legado poderoso que está prestes a ser desvendado. O cabelo de Lúcia arrepiou. A melodia enganadora de suas palavras a fazia sentir-se perdida, como se estivesse deslizando para uma escuridão da qual talvez nunca pudesse sair. No entanto, o que ninguém esperava aconteceu. Um grito cortou o ar. Lúcia! Era a voz de uma mulher que Lúcia não reconhecia, mas a urgência de suas palavras fez seu coração acelerar. No mesmo instante, duas figuras emergiram de uma entrada lateral do parque. Uma mulher idosa e um homem jovem, ambos com expressões de desespero. Ela é nossa filha, gritou o homem, sua voz penetrando o caos. O ar ficou parado. Lúcia ficou em choque. Seu mundo estremeceu. O homem olhou para ela, seus olhos cheios de algo que ela não podia nomear. E a mulher idosa ao lado dele começou a chorar, mãos trêmulas cobrindo o rosto. Nós sabíamos que você estava viva. Não posso acreditar que finalmente encontramos você. As palavras dela ressoaram dentro do peito de Lúcia, como um eco de algo que ela não sabia que procurava. Como é possível? Ela mal conseguia falar, a mente um turbilhão. O homem fixou o olhar em Frederica. Você não pode mantê-la longe de nós. Frederica estava em choque. Como vocês? A raiva e o medo cruzaram seu rosto, enquanto ela tentava manter a compostura. Lúcia sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo dela. A verdade, que talvez a libertasse, estava tão próxima. Mas o resultado parecia aterrador. Os olhos do homem jovem miraram diretamente para Lúcia. Nós sabemos a verdade sobre o que aconteceu com você, Lúcia. Você não é quem pensa que é, e o que você realmente deseja pode estar mais perto do que imagina. O silêncio se transformou em um turbilhão de possibilidades. Lúcia estava entre duas verdades, duas vidas, e nenhuma parecia oferecer segurança. Que segredos aqueles recém-chegados carregavam? E qual era a verdadeira história por trás da sua origem? Vocês têm que me dizer o que sabem. Lúcia gritou, o desespero a consumindo. O coração dela pulsava forte, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. E ao lado dela, a mãe. Miguel e até mesmo Ricardo sentiam o peso do mistério se acumulando, como uma tempestade prestes a irromper. Lúcia queria resgatar uma verdade, mas em vez disso, estava sendo puxada para um vendaval de incerteza. Você precisa saber, Lúcia, o que está prestes a ser revelado pode destruir tudo o que você conhece. E nesse instante, o mundo à sua volta pareceu girar, como se lançasse todos eles em um abismo de revelações chocantes. O ar estava tenso, e o medo pairava sobre todos. Lúcia olhou para o homem que acabara de revelar seu parentesco, seu pai. Você está aqui? A incredulidade quase a fez tremer. Enquanto seus corações batiam descontroladamente, a mulher ao lado dele, sua mãe, a olhou com olhos cheios de lágrimas. Nunca quis deixar você, Lúcia. Fui forçada a fazer escolhas difíceis. Fernando, o recém-revelado pai, olhou para Lúcia, seu olhar um misto de amor e dor. Eu só queria te proteger. Sempre soube onde você estava, mas as circunstâncias nos separaram. O desespero o fazia parecer pequeno diante da verdade, que agora todos conheciam. Frederica, presa entre a raiva e a impotência, mordeu os lábios. Vocês não podem tirar Lúcia de mim. Ela é o legado que eu construí. Sua voz ecoou, a arrogância transparecendo. Mas havia um medo profundo em seu olhar. Miguel, mantendo-se firme na frente de Lúcia, como um escudo humano, gritou. A vida dela não é uma peça para ser jogada. Ela tem o direito de saber a verdade. O clima estava insuportável. Os murmúrios da multidão ao redor cresciam, tentando absorver os segredos que brotavam. Para Lúcia, tudo parecia um filme. Um segundo parecia uma eternidade, e cada rosto tornava-se um borrão de emoção. Eu não sei o que fazer com tudo isso, Lúcia, declarou a voz trêmula.
Todo mundo parece ter lutado a vida toda. E eu sou apenas um detalhe que chegou tarde. A angústia a fez fechar os olhos, sentindo a pressão se intensificando. Não, você não é apenas um detalhe, a mãe de Lúcia confirmou, caminhando lentamente em direção a ela. Você é o ponto central de tudo isso, e estamos aqui para proteger você, não para machucar. A sinceridade na voz bela tocou Lúcia, uma faísca de esperança em meio ao colapso emocional. Mas quem é Monique? O que ela quer de mim? A pergunta escapuliu de seus lábios enquanto o barulho aumentava. Monique se afastou, parecendo satisfeita em ver a confusão. Oh, Lúcia, você é a chave para liberar segredos antigos. O poder que carrega é imenso. Chega! Vamos resolver isso! Ricardo ou Rafael gritou, interrompendo a tensão. Seu tom era firme, mas o desespero ainda dançava em seu olhar. Se há uma verdade a ser livre, que seja agora. Vamos encarar isso juntos. Mas antes que alguém pudesse responder, a cena tomou um rumo inesperado. Um som estrondoso ecoou pelo parque. Um carro parou abruptamente, sua presença imponente interrompendo o caos. Um grupo de homens surgiram, com uniformes e armas. A polícia. Todos afastem-se. O que está acontecendo aqui? Gritou um oficial, denunciando a situação. Lúcia olhou ao redor, a confusão partindo o coração dela em pedaços. Aqui estavam as opções: a verdade, a dor, o amor e a proteção. Ela se sentia presa entre seu passado e seu futuro, com o destino de todos numa balança. Por favor, ela implorou, vamos resolver isso antes que alguém mais se machuque. E com um novo brilho de determinação, ela colocou a mão na mão de sua mãe. Primeiro, precisamos contar a verdade, sem segredos. Nesse momento, um fio de esperança despontou, energizando todos ao redor. Com a compreensão que apenas a dor poderia transformar, eles se uniram. Lúcia sabia que era hora de não apenas enfrentar os demônios que a perseguiram, mas de abraçar o que seu passado significava para seu futuro. E enquanto as luzes dos carros da polícia brilhavam, cada um ali percebeu que a jornada estava apenas começando. Que segredos ainda estavam por vir? Quem mais eram? E poderá Lúcia finalmente se livrar das correntes que aprenderam por tanto tempo? Essa pergunta pairava no ar, esperando ser respondida. Mas, enquanto isso, eu preciso do seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda. Clique na história emocionante que está no final deste vídeo e siga para mais aventuras incríveis. Este é o momento para demonstrar seu apoio.